Muito bom estar com vocês. Eu quero compartilhar com vocês sobre esperar. E os que esperam no Senhor serão renovados. Os que esperam no Senhor poderão ver as suas promessas acontecer. Mas esperar nem sempre a gente gosta, não é? Não tem que esperar 9 meses para o Pedro nascer. Aí o Pedro que está aqui. Eu tenho um neto Pedro de 15 anos. E minha filha também esperou 9 meses o Pedro Henrique dela nascer. Nós temos que esperar. Esperar faz parte. Mas eu quero falar de esperar o noivo nessa noite. Talvez você já tenha tido a experiência de caminhar numa noite escura, tendo que chegar em algum lugar e na escuridão não estar bem certo se já está perto ou se está longe daquele lugar. Desde dentro de casa, que levantou no escuro e que achar onde tem que ligar o interruptor da luz. E você vai caminhando, botando a mão na frente, porque você não sabe se já está perto ou longe da parede. Para não bater o nariz, você vai com a mão na frente, não é assim? Quando eu tinha 18 anos, eu aceitei num concurso da prefeitura, assumi uma escola no interior da cidade, no Rio Grande do Sul, onde eu morava. Isso em 1982, 83, 84, já não me lembro mais. Mas foi bem interessante, porque eu ia de ônibus e tinha que ficar 15 dias lá, morando no interior, eram agricultores, morando numa casa que passava a estrada principal assim, e tinha que descer uma estradinha até chegar na casa deles, onde eles me deram um quarto para eu ficar, porque eu dava aula naquela escolinha rural. Era a primeira, 4ª série, na época era tudo série, não anos, e todos os alunos juntos. E como era uma colônia alemã interior, alguns vinham, nem português sabiam falar ainda. Primeira série era alfabetizar e ainda ajudar a falar português. Mas era, e tinha que fazer a merenda ainda, a refeição do intervalo deles. Mas era uma realidade muito diferente, com muitas coisas boas e com muitos desafios. Mas um grande desafio que eu tinha é que final de semana, de 15 em 15 dias, eu ia para casa dos meus pais, na cidade, e lá no domingo eu tinha que pegar o ônibus às 7 da noite para voltar para a escola, para a segunda da aula de novo. Só que o ônibus chegava de noite nesse lugar. E não tinha luz elétrica, não tinha postes de energia, era rural a estrada. Então eu tinha que ir descendo e não tinha celular. Naquele tempo não tinha celular. Para vocês jovens, saiba que uma vez existia um tempo que não tinha celular, tá bom? Não tinha celular para iluminar. Então eu ia muito no escuro, numa luzinha que aparecia na casa lá no fundo. E tinha que cuidar porque era baixada. Então eu olhava lá naquela luzinha para saber mais ou menos a distância que eu estava. Não sei se você já viveu uma situação assim, que você vai caminhando no escuro, mas que você não sabe se já está muito perto ou se você está muito longe. Por que eu estou dizendo isso? Olha essa palavra de Isaías 9, que vai começar a ser projetada ali. Fala no Antigo Testamento, pode projetar para nós. Fala no Antigo Testamento que o povo que andava em trevas... Esse é o último, é bom começar, ou é o primeiro, não sei, mas acho que esse é o último. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Isaías, são muitos anos antes do nascimento de Jesus. É um profeta que está dizendo que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa era a situação dos profetas, Isaías, Jeremias, os profetas do Antigo Testamento. Eles olhavam para o futuro, eles sabiam que tinha a promessa do príncipe da paz que viria, mas eles não sabiam se estava perto, se estava mais longe. Era uma escuridão que eles sabiam que a luz do mundo viria.
Mas eles não sabiam se isso era 10 anos, 20 anos, 100 anos, 500 anos. Mas eles estavam esperando. O Messias ia chegar. Um dia, aquele que abriria as portas da prisão, ele nasceria. Então, há um período depois de Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, onde há 400 anos sem um profeta falar de novo que Jesus iria nascer. 400 anos de silêncio, sem um profeta anunciar algo para Israel, sem um profeta dizer para Israel: vocês estão em pecado e precisam se voltar para Deus, sem um profeta, nenhum profeta se pronunciando para o povo de Israel. Se você tem sua Bíblia, o último livro do Antigo Testamento, e eu recomendo que você sempre traga sua Bíblia para a igreja, e traga um material de anotação, porque você crê que Deus quer falar com você hoje à noite, não crê? Então traga algo para anotar, porque o que Deus vai falar é importante. O Antigo Testamento, essa parte aqui, ó, tem 400 anos entre essa página e essa página. 400 anos de silêncio, sem um profeta. Mas olha o que diz Lucas 2:25. Pode acompanhar aqui na leitura. Pode ir adiante, esse é o Isaías 9, o seguinte. Lucas 2:25 diz que Simeão esperava o quê? A consolação de Israel. Vocês estão lembrados que há todo o Antigo Testamento vários profetas dizendo: vai nascer aquele que vai redimir esse povo, que vai nos reconciliar com Deus, que vai ser o Messias. Isaías 50, 53, 55, Isaías vai falar daquele é o servo sofredor, vai nascer. Mas há 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta de novo falar em nome de Deus deste envio desse Messias. Eles não sabiam se ia ser agora, se ia ser depois. E no contexto do domínio romano, de todo o sofrimento de ocupação de Israel, a Simeão esperava a consolação de Israel. Simeão é um homem idoso que estava lá no templo quando José e Maria levam Jesus para ser apresentado no templo. E ele diz: agora os meus olhos viram a promessa de Deus. Então agora eu posso ir, porque aquilo que eu esperava aconteceu. Ana, da mesma forma, falava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Israel. Lucas 2:38. É uma viúva de 84 anos que está na sua casa, mas o Espírito de Deus a inquietou para ir ao templo. E lá ela encontra José e Maria apresentando Jesus. O que Ana e Simeão têm em comum? Esperavam. Lembra? 400 anos de silêncio, nenhum profeta, mas eles tinham as promessas lá do Antigo Testamento ainda, lá de Isaías, lá de Jeremias, lá desde Gênesis, quando o homem e a mulher pecam, e Deus diz: virá o descendente de mulher que pisará a cabeça da serpente. Uau! Isso é promessa, é a promessa de Gênesis acontecendo aqui. Simeão e Ana estão vendo a promessa de Gênesis acontecer, porque Deus não é homem que mente, não é filho de homem que se arrepende. Ele cumpre a promessa. Aqui é a promessa de Gênesis acontecendo para resolver o pecado de Gênesis. Glória a Deus, meus irmãos. E Simeão esperavam nessa promessa de Deus, Ana esperava nessa promessa de Deus, e os olhos deles puderam ver essa promessa se cumprir. Logo depois, Jesus cresce. Quando Jesus tem em torno de 30 anos que inicia o seu ministério, quem antes de Jesus iniciar o seu ministério anuncia que este é o Salvador?
João Batista. Depois de 400 anos de silêncio, Deus levanta um profeta, João Batista, e ele prepara o caminho para o Messias. Vamos ler, acompanhando aqui na tela em sua Bíblia, Lucas 3, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judeia, e ele dizia o quê? O que era a pregação de João Batista? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías: voz do que clama do deserto, prepara o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Quando João Batista diz agora, o reino de Deus está próximo, não é daqui a 100 anos, não é daqui a 10 anos, não é daqui a 15 anos, é agora, gente. O reino de Deus está aqui entre nós, está próximo. Vai começar o Salvador, o Messias. O que é o reino de Deus? É o governo de Deus, é o poder de Deus entre nós. Homens e mulheres se curvando diante desse poder, homens e mulheres se reconhecendo: esse é o Rei dos Reis, esse é o Messias, esse é o Salvador, esse é o que pode me libertar do pecado, esse é que me resgata do império das trevas, das garras do diabo, e me coloca no seu reino e me leva para o céu. Esse é Jesus. Isso é governo, isso é reino de Deus. Reino de Deus é onde eu reconheço o Rei, é onde eu reconheço o poder, é onde eu reconheço o governo de Deus e eu me submeto a Ele. Não é só ter Jesus entre nós, é eu me curvando a Ele e reconhecendo quem Ele é. É isso que João Batista está dizendo, meus irmãos e minhas irmãs. O reino de Deus está próximo. Não é mais daqui a 100 anos, não é mais daqui a 500 anos, não é escuro e eu estou vendo uma luz lá no fundo. Ele está dizendo: essa luz está chegando, é agora, está próximo. E o que Jesus em Mateus 4,17 começa falando na sua primeira pregação? Mateus 3, Jesus é batizado por João Batista. Há uma voz do céu que diz: este é meu filho amado em quem me alegro, este é filho do meu amor em quem me comprazo. Alegria da minha vida. É Deus dizendo sobre Jesus. Jesus sai do batismo, Mateus 4, ele entra num período de 40 dias no deserto, de jejum. 40 dias no deserto, onde o diabo tenta ele: se tu é filho de Deus, transforma esse pão em pedra. Não era uma legítima necessidade de Jesus comer? Mas ele não usou o poder de Deus para transformar aquele pão em pedra, porque o diabo queria tentar para isso. Se você... eu posso te dar todos esses governos, esses domínios, esse que você está vendo aqui de cima do monte. Você pode se atirar daqui, porque os teus anjos de Deus vão te guardar. E sempre Jesus tinha uma palavra: não só de pão viverá o homem. Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque eu vou me jogar, porque eu vou tentar, porque eu vou me colocar em risco só para provar que os anjos vão me salvar? Sempre Jesus tinha uma palavra. Depois do batismo, depois de 40 dias no deserto, sendo tentado e saindo vitorioso, e diz que o diabo saiu para voltar em tempo oportuno. Lá no Getsemane, Satanás volta de novo para impedir Jesus de cumprir seu propósito para morrer na cruz. Depois do batismo, depois da tentação de Jesus no deserto, Jesus inicia seu ministério. Qual é a sua primeira pregação? Vamos ler junto o que está aqui na tela? Leiam comigo. Daí em diante, Jesus começou a pregar: pois o reino dos céus está próximo. Olha o que João Batista fala: o reino dos céus está próximo. Mas para que as pessoas experimentassem esse reinado de Deus em sua vida, esse governo de Deus em sua vida, o que elas deviam fazer?
arrependam-se. Arrependam-se. Mas arrepender de quê? Por que preciso me arrepender? A palavra de Deus diz em Romanos 6:23, você pode acompanhar a leitura. Romanos 6:23, pode projetar para nós, por favor? Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. No final de um mês o trabalhador recebe a sua recompensa, assim também o pecado cobra um salário. Deixa eu voltar com vocês lá em Gênesis. Adão e Eva tinham comunhão com Deus. O que Adão e Eva tinham de Deus? Eu quero trazer 3 benefícios da relação que Adão e Eva tinham com Deus. O primeiro benefício é que eles tinham proteção. Em comunhão com Deus no jardim do Éden, Adão e Eva tinham proteção. Em comunhão com Deus no jardim do Éden, Adão e Eva tinham pertencimento. Eles sabiam quem era Deus e quem eles eram. Eles sabiam que eles tinham uma relação com Deus e que Deus se responsabilizava com eles. Eles tinham uma identidade. Então, proteção, pertencimento, e eles tinham provisão. Porque Deus é quem provia por meio do jardim e de tudo que eles precisavam. Quando a serpente, diabo, tenta Eva, ela tenta não por provisão. Eu sempre faço uma piada, que a serpente ofereceu a maçã para Eva, não diz maçã na Bíblia, mas o fruto daquela árvore, porque disse assim: come que vai emagrecer. Aí a Eva não resistiu, né? Mas não era isso. Não era emagrecer ou não emagrecer, não tinha a ver com alimento. A serpente disse para Eva: se você comer, você vai ser igual a Deus. O problema era identidade. A Eva queria buscar uma identidade igual a de Deus e não a identidade que Deus tinha dado para ela. E o Adão, junto com Eva, entram nessa tentação do diabo. O que Adão e Eva perdem quando eles desobedecem Deus? O problema não é o fruto. Tinha muito fruto para comer no jardim do Éden. O problema não é o fruto. O problema é não obedecer a Deus. O que acontece? O que eles perdem? Eles continuam vivos fisicamente, mas neste momento Adão e Eva morrem espiritualmente. Aquilo que os conectava com Deus, o sobrenatural que havia neles, que os conectava com Deus, morreu. Esta conexão com Deus não é mais possível. Eles continuam vivos fisicamente, mas mortos espiritualmente. E agora eles não têm mais em Deus o que? Proteção, provisão e pertencimento. Por isso o pecado é errar o alvo. O pecado é o buscar minha proteção, como Zaqueu, que buscou em dinheiro e roubava para ter dinheiro suficiente. O pecado é buscar minha identidade numa performance, no que os outros dizem que eu devo ser, e não buscar minha identidade no que Deus diz que eu devo ser. Eu erro o alvo. Eu erro o alvo quando eu acho que a provisão é só porque eu trabalho. Deus pode te fazer adoecer e mesmo assim trazer provisão para a sua vida. Deus não trouxe provisão para os nossos 2 irmãos que chegaram de Cuba? Porque em última instância, meu irmão, o salário do final do mês, a provisão em nossa vida vem do Deus que é o nosso Pai. Ele é o provedor. Isso não me faz ser preguiçosa. Isso não me faz ficar de braço cruzado porque vai cair codornizes, vai cair maná do céu. Me faz trabalhar, mas me faz saber que é Deus quem me traz a existência em minha vida o que eu preciso. Ele é o provedor.
mas mortos espiritualmente. Isso é pecado. Separados de Deus, agora o ser humano vai buscar proteção, provisão, identidade, pertencimento em outros lugares e não em Deus. Porque está morto espiritualmente, porque está separado de Deus. Esse, meus irmãos, minhas irmãs, é disso que fala o que nós lemos em Romanos. É o salário do pecado, é o resultado do pecado, é a separação de Deus. Então, Jesus pagou esse preço para que agora nós pudéssemos de novo estar vivos espiritualmente. Porque não havia nada que eu pudesse fazer, nada que você pudesse fazer para pagar esse preço que nos separa de Deus e de novo nos reconciliar. A morte de Jesus na cruz, pode passar outra imagem? A morte de Jesus na cruz foi exatamente para pagar essa dívida que nós não tínhamos condições de pagar. Olha o que diz João 1, 10 a 12. Leia junto comigo que vai ser projetado. Leia comigo. Aquele que a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, vivos espiritualmente. Não só a criação de Deus, mas uma relação com Deus que se torna Pai, onde eu tenho o quê? Proteção, provisão, pertencimento. Ele é o meu Pai, eu sou filha dele, eu tenho identidade, eu tenho valor. Com isso, próxima imagem, Jesus de novo restaura a vida divina em mim, o sobrenatural de Deus, a natureza de Deus em mim. Então, queridos, eu estou aqui separada de Deus por causa do pecado. Agora Ele me coloca aqui no lugar de filha de Deus. O que acontece comigo e contigo quando nós nascemos de novo? Que nós usamos a palavra de Deus, usa essa expressão. A natureza de Deus é colocada em você. Você é restaurado de morto espiritualmente para vivo espiritualmente. O que significa? Que você agora pode desfrutar do relacionamento, proteção, provisão e pertencimento a Deus. Próximo, Jesus respondeu, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos nele e faremos nele morada. Você já teve esse momento em sua vida em que você confessou a Deus, dizendo: eu estou errando o alvo, eu estou buscando o meu sentido de vida, pertencimento, provisão, pertencimento, proteção, não em ti, Deus, e que você precisa dizer: eu quero experimentar isso que Jesus fez na cruz por mim, eu quero estar vivo espiritualmente. Nesse momento, algo sobrenatural acontece em minha e em tua vida. A natureza de Deus passa a existir em mim e em você. O sobrenatural de Deus, o Pai e o Filho vem fazer morada em nós por meio do Espírito Santo. Deus habita em você. Deus habita em você. Deus não só está aqui nessa noite, Deus só não enche, Ele não só enche esse lugar da tua presença, mas Ele enche a sua vida da sua presença. Olhe para a pessoa do seu lado. Se ela ama Jesus, ela está cheia da presença desse Deus sobrenatural, todo-poderoso, que trouxe à existência aquilo que não existia, mas por sua palavra disse: haja luz, e a luz se fez. Que se separem as trevas da luz, e se separaram. Foi Ele quem trouxe à existência o que não existia, mas Ele tem poder por sua palavra para trazer à existência o que não existia. Esse Deus habita em você. Esse Deus habita em mim.
quando estamos vivos espiritualmente. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Não há nada melhor. Você tem vivido uma relação com Deus de tal maneira consciente da grandeza do que é. Você está vivo espiritualmente. E que Jesus morreu na cruz por isso. E que não há nada melhor do que ter esse Deus Criador do céu e da terra em minha vida e tua vida. Não há nada melhor. Nada melhor. O que acontece em mim e em você quando Ele vem fazer morada em mim e você? Próxima imagem. Pela atuação do próprio Deus, pessoas mortas no pecado recebem vida em Cristo. Está vendo essa planta na imagem? Há um enxerto. Eu continuo a Ilaene. Eu continuo tendo 59 anos. Eu continuo tendo uma história de vida. Mas quando eu aceito Jesus, naquele momento, essa Ilaene ganha um enxerto novo. Deixa eu te trazer um exemplo. Eu era como um limoeiro. Que fruta dá um limoeiro? Limão. É bom na limonada, mas um limão é azedo. Quando a natureza de Deus é colocada em mim, há um novo enxerto. Eu começo a produzir laranja, se assim posso dizer, porque gosto muito de laranja. Podia ser manga, qualquer fruta que você goste. Mas eu passo a produzir laranja, porque eu não passo mais a produzir lá do caule de origem os limões. Agora eu posso produzir a partir da natureza de mim, em mim eu posso produzir laranjas. Não é que eu nunca mais vou produzir limões. Eu posso dizer para vocês que na semana passada alguns limões pipocaram na minha vida. Eu tive vontade de chutar o balde 2 vezes em 2 reuniões, onde eu fiquei tão irada, que mesmo que eu não falei aqui dentro, o pecado já aconteceu, com certeza. E a minha vontade era chutar o balde. Eu fiquei tão irada que eu falei mal daquela pessoa com quem eu fiquei irada para outra pessoa. E meu objetivo não era resolver a situação. O meu objetivo em falar daquela pessoa para outra era que a outra soubesse o quanto essa pessoa errou e me deu trabalho. Veja só como eu sou capaz de fazer isso. Como pode eu ainda, depois de saber a grandeza de ter Deus em mim, saber a maravilha que é Deus ter, que não há nada melhor, ainda sai limão de minha vida. E aí de novo eu preciso o quê? O perdão de Jesus. E dizer: Jesus, eu não quero mais esse limão na minha vida. Eu quero só ter frutos de laranja, dessa nova natureza. Como estão os limões na tua vida? De qual limão Deus está te lembrando agora? Que você precisa pedir perdão e experimentar que Jesus morreu na cruz para que você experimentasse o perdão por causa desse limão. Vocês estão me entendendo? Vocês estão me entendendo? Esta velha natureza, ela morreu, meus irmãos. Nós podemos dizer não para ela. E devemos viver a partir da nova natureza. Dessa nova natureza, porque nós temos uma relação com Deus. O amor de Jesus por mim, pode trocar lá? Eu recebo uma nova vida, eu recebo uma nova natureza. O meu nome está escrito na palma da mão de Deus. O meu e o teu nome está escrito no livro da vida. Isso é sobrenatural. Agora, quando Jesus, pode passar 2 adiante? Quando Jesus morre na cruz, preste atenção, Ele não morre na cruz só para fazer de mim e de você filho de Deus e nos levar para o céu que Ele preparou para nós. Preste atenção.
Ele morre na cruz para que eu e você nos tornemos filhos de Deus e fizéssemos parte de uma igreja. Preste atenção. Jesus não morre só na cruz. Não morre na cruz só para eu e você experimentarmos a salvação, sermos resgatados das trevas, agora vivermos a vida nova com Cristo Jesus. Ele nos salva também para sermos igreja, para sermos um povo separado que é dele. Com isso, eu e você, discípulos e discípulas de Jesus sobre a terra, nós somos a noiva do Cordeiro. Nós somos a igreja de Jesus. Eu não posso ser igreja de Jesus porque eu quero. Duas coisas acontecem simultaneamente quando uma pessoa é salva. Se você tem material para anotar, anote. Primeiro, se eu sou salvo, automaticamente eu faço parte da igreja. Segundo, eu não posso fazer parte da igreja se eu não sou salvo. Compreende? Ninguém pode fazer parte da igreja de Jesus se não é salvo. Mas se eu sou salvo, automaticamente eu sou parte da igreja. Eu não posso ser salvo. Não existe ser salvo sem ser parte da igreja. Porque quem me faz ser parte da igreja é Jesus. Então, quando deixamos de congregar, quando falamos mal da noiva, quando não valorizamos o ser igreja, nós estamos desvalorizando aquilo pelo qual Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para nos salvar e para sermos igreja. A igreja, a noiva de Jesus, ela é amada no céu e deve ser amada na terra. Eu não estou falando de amar o templo, eu não estou falando de amar os programas. Eu estou falando de amar homens e mulheres, discípulos e discípulas de Jesus, que são filhos de Deus. Esta é a igreja de Jesus. Nós somos a igreja de Jesus. E há uma beleza em ser a noiva de Cristo. Por quê? Vocês lembram dos profetas que eu comecei falando que estavam esperando? O que eles esperavam, os profetas? A vinda do Salvador, do Messias. O Messias veio. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Nós somos esses que ouvem, arrependam-se, o reino de Deus está aqui, Jesus disse. Nós somos a sua igreja. O que nós esperamos? A vinda do Messias para nos salvar? Não, ele já veio para nos salvar. Agora ele vem nos buscar como igreja. Jesus não vem buscar Ilaene. Jesus não vem buscar o pastor Paulo. Jesus vem buscar quem, queridos? Quem Jesus vem buscar? A igreja. Eu preciso ser igreja, viver igreja, porque Jesus vem buscar a igreja. É a igreja que é a noiva de Jesus. Você é a igreja. Você é salvo em Jesus. Você é a igreja. É você que Jesus vem buscar. Mas não vem buscar você individualmente. Ele vem buscar sua noiva. Ele vem buscar a igreja. Olha o que diz Tessalonicenses 4, 15 a 18. Vamos ler junto comigo, para garantir que todo mundo está acordado. Vai projetar aí, leia comigo. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós os vivos, porque o Senhor mesmo entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros. Igreja, console um ao outro com essa palavra. Qual é a palavra?
Jesus vem buscar essa igreja. Consolem. Por que é preciso consolo? Porque no mundo tem aflições. Consolem uns aos outros, sem perder de vista de esperar. Ana e Simeão não esperaram o Messias? Como você está esperando? Como essa igreja metodista central de Uberlândia está esperando o Messias? Como você está vivendo a igreja para esperar o Messias? Você faz parte dessa igreja amada? Você já tem Jesus como teu Senhor e Salvador? Você já se rendeu a esse Rei, entregando sua vida a Ele? Você já tem Deus como aquele que tem proteção, provisão e pertencimento? Você já experimentou, está vivo espiritualmente? Esse Jesus, você não precisa pagar, fazer, sei lá eu, qualquer processo. Basta você dizer: Senhor Jesus, eu quero a bênção da tua morte na cruz. Eu quero estar vivo espiritualmente. Me reconcilia com Deus. Eu quero me tornar filho de Deus. E amém. E sobrenaturalmente você se torna filho de Deus. Você se torna filha de Deus. Isso é o que a palavra de Deus diz. É essa promessa que os profetas do Antigo Testamento esperavam. E essa promessa você pode ter em sua vida, se você não tem ainda. Essa promessa você pode ter em sua vida acontecendo. Estar vivo espiritualmente. E vivo, você pode experimentar a bênção de ser igreja. Então não deixe de se edificar e ser edificado no contexto da igreja. Participe de uma célula. Se você é líder, viva discipulado intencional no seu GD. Viva discipulado no subgrupo da sua célula. Viva. Por quê? Porque que nem uma noiva bonita que se arruma, que o noivo olha, aquele olhar assim, sabe, que brilha quando vê a noiva entrando. O Espírito Santo quer preparar essa IMECEU, essa igreja, para estar radiante e gloriosa quando Cristo voltar. Você está se preparando? Você está edificando o seu irmão e preparando ele para a volta de Jesus? Você está num processo de discipulado lá no subgrupo, na sua célula, para ser preparado para quando Jesus voltar, Ele ver como você está mais semelhante a Ele, e é o processo que o Espírito Santo levou em sua vida. Ame e espere o noivo junto com seus irmãos, como igreja. Tem uma história de uma igreja que num país com muita neve e no morro, a igrejinha não tinha luz elétrica. Então cada membro ia subindo no morro com uma lamparina pequenininha, como uma vela na mão. Então era escura a igreja, mas na medida que chegava um, chegava outro, as pessoas podiam olhar lá no alto, a igreja iluminada. Você não foi chamado só para ser salvo e ir para o céu. Você foi chamado por Jesus e salvo por Jesus para ser igreja. Amém? Mas eu quero pedir, tem alguém aqui nessa noite que primeiro entendeu que você precisa de Jesus para estar vivo espiritualmente diante de Deus, e você não tem certeza disso ainda em sua vida? Eu quero pedir que todos nós vamos nos colocar em pé. Feche os seus olhos. Quero pedir ao pessoal do louvor que vem aqui, feche seus olhos. Se você nessa noite, se você não tem certeza de que Jesus é o Senhor de sua vida, e que você está vivo espiritualmente e pode se relacionar com esse Deus todo-poderoso, e que Ele habita com todo o seu poder em você, permaneçam todos de olhos fechados. Baixe sua cabeça. Eu quero pedir que, se você não tem essa certeza, levante sua mão sinalizando: eu quero orar por você. Eu quero orar que você receba essa certeza nessa noite. Pode levantar sua mão. Se você nessa noite quer receber e ter essa certeza, nós queremos orar por você. Nós podemos orar por você. Podemos orar, queremos orar por você. Mais alguém nessa noite? Feche seus olhos. Fique com os olhos fechados. Nessa noite,
você pode se tornar vivo espiritualmente. Você pode receber o sobrenatural de Deus em sua vida. E não mais separado de Deus, mas junto com Deus. Junto com Deus. Pastor Carlos, por favor. Feche seus olhos, baixe seus olhos. Baixe seus olhos, baixe sua cabeça. Deixe Jesus se revelar nessa noite para aqueles que não o conhecem ainda. Levante sua mão, alguém vai chegar junto de você e vai orar com você. Pai, em nome de Jesus, ninguém pode te conhecer, Pai. Ninguém pode conhecer a Jesus se o Espírito Santo não revelar quem é Jesus. Revelando primeiro a nossa condição de pecado e de estar mortos espiritualmente. Obrigada, porque teu Espírito revela quem é Jesus, o Rei dos Reis. Obrigada, Pai, porque tu acolhe aqueles que chegam diante de ti, porque é um vivo caminho que é Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós celebramos a vitória da cruz, que nos resgata das trevas e nos faz ser teus filhos. Glória a Deus. Não há nada que nos separe mais do teu amor. Nada mais pode nos separar do teu amor. Nada, porque o teu amor nos liga, nos segura. Obrigada, Deus, por esse lugar de provisão e de pertencimento. Obrigada, Pai. Ainda de olhos fechados, eu quero pedir se tem alguém nessa noite que quer dizer: Jesus, eu preciso mais. Eu quero mais, eu quero viver isso e dizer: não há nada melhor, não há nada melhor. Eu quero pedir que você ore a Deus agora, que você se reconcilie, que você renove sua aliança com Deus, que você se renda a Ele, que você diga: Pai, eu quero mais. Eu quero mais no meu relacionamento contigo, porque eu sou viva espiritualmente, porque um dia a tua natureza nova entrou em mim. Eu não quero mais viver em pecado. Ore a Deus, fale isso com Deus, se comprometa com Ele nessa noite, se consagre a Ele nessa noite. Se você nessa noite tem sido inquietado por Deus, de você viver igreja, porque você tem desprezado ou estar no culto, na casa do Senhor como igreja, você não tem participado de uma célula, um subgrupo onde você está edificando e sendo edificado. Se nessa noite o Espírito Santo te inquieta isso, te comprometa com Deus agora. Diga: Pai, eu quero viver plenamente esse ser igreja. Eu não quero brincar de ser igreja. Eu quero ser igreja, porque Jesus me fez nascer de novo para ser igreja. Pai, nós oramos que o teu Espírito nos leve a um quebrantamento, de não viver nada menos do que tu queres que nós vivamos como igreja. Por isso eu peço tua bênção sobre meus irmãos e minhas irmãs e sobre minha vida. Nos leve a viver a igreja que tu queres que sejamos, Pai.